pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa primeira teleaula de física de velocidade escalar instantânea e velocidade escalar média. Primeiramente então, acho interessante nós nos questionarmos o que é velocidade. Se nós pensarmos, nós sabemos quando que um corpo tem velocidade e quando ele não tem. Mas como é que nós vamos sistematizar esse conceito? Velocidade, então, nós vamos dizer que é a rapidez com que o móvel se desloca. Isso quer dizer o quê? O quão rápido um objeto, um carro, uma pessoa se desloca. Se nós observarmos no primeiro caso, a primeira imagem que eu mostro para vocês, que é um jato, vocês vão verificar que para nós sabermos a velocidade dele, nós temos que saber o quê? O quão rápido ele está andando. Agora, o quão rápido esse objeto anda em relação a nós, em relação a um carro, em relação a um avião, em relação a um animal, e por aí vai. Analisamos um segundo caso, que aparece na segunda imagem abaixo para vocês. Esporte olímpico, corrida de patins, podemos dizer assim. Então, olha só, quão rápido será que eles andam? Então, tudo isso está associado à velocidade. Assim como, se nós analisarmos no último caso, o quão rápido estamos em uma rodovia, quão rápido posso andar em uma rodovia. Tudo isso está associado à velocidade. A rapidez com que o objeto, um móvel, uma pessoa, um animal se desloca. Um dos tipos de velocidade essencial para entendermos, antes de mais nada, é a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? Se nós formos pensar na palavra em si, ela nos diz que é a velocidade a cada instante de um determinado objeto. Ou seja, toda vez que eu focar no velocímetro, por exemplo, eu estou vendo e percebendo a velocidade instantânea do objeto. Ou seja, a velocidade a cada instante. Se nós formos analisar nesse primeiro velocímetro que aparece para vocês, nós temos 60 km por hora. Então isso quer dizer que no momento que foi tirada essa fotografia, a velocidade medida foi de 60 km por hora, naquele instante. No segundo caso, nós temos algo entre 140 e 160. Então, no instante que foi tirada aquela foto, a velocidade instantânea desse objeto era de 150 km por hora. E por fim, um último velocímetro que marca aproximadamente 29 km por hora. Isso quer dizer que quando foi fotografado esse velocímetro, a velocidade exatamente naquele instante era de 29 km por hora. Então, como o próprio nome diz, a velocidade instantânea é a velocidade em cada instante do movimento de um objeto. Ou seja, se fosse possível mapear, colocar tudo em uma tabela, tempo e velocidade, eu saberia em cada instante exatamente qual que era a velocidade dentro de um trajeto. Só que para mim não é tão relevante saber a velocidade instantânea nesse primeiro momento. Por quê? Porque a velocidade em média em si é um pouquinho mais simples, é um pouco mais fácil. Para que ela serve? Se nós formos pensar, sempre quando nós vamos fazer uma viagem, nós falamos a velocidade média daqui até Porto Alegre é 80 km por hora. A velocidade média daqui a Passo Fundo é 80 km por hora. Mas o que de fato é essa velocidade média? Se nós formos novamente fazer a análise da palavra propriamente dita, ela diz que a média de todas as velocidades, ou seja, todas aquelas velocidades que eu mapeei anteriormente, coloquei numa tabela, tempo e velocidade, se eu fizer uma média de todas elas, eu vou obter a velocidade média. Só que isso é muito trabalhoso para se fazer. Então, qual que é a forma mais fácil então de nós fazermos essa determinação de velocidade média? É justamente nós sabermos o quanto eu vou andar e em quanto tempo eu vou fazer determinado trajeto.
Por exemplo, daqui a Passo Fundo, eu ando em torno de 45 km. Posso fazer esse trajeto mais ou menos em meia hora. Qual que é a velocidade média para eu fazer esse trajeto de 45 km em meia hora? Se nós pegamos o 45 e dividirmos por 0,5, que é o correspondente a meia hora, nós vamos verificar que essa velocidade em si, a velocidade média, é de 90 km por hora. Agora, o que significa 90 km por hora? 90 km por hora significa que, se eu manter essa média de velocidade durante um longo trajeto, eu vou verificar que a cada hora que passar, eu vou andar 90 km. Isso quer dizer, estou no referencial zero. Passou uma hora, andei 90. Passou mais uma hora, andei mais 90. Ou seja, estou na posição 180. Passou mais uma hora, eu estou na posição 270. Observe que cada vez que vai aumentando o tempo, ou seja, a cada hora que vai se passando, o quanto eu ando é sempre o mesmo, ou seja, 90 km. Então aí está a equação de velocidade média, que é simplesmente nós pegarmos o quanto andou e dividir pelo correspondente tempo que foi feito esse determinado trajeto. É isso que nós utilizamos no nosso cotidiano, então, para dizer a velocidade média de tal lugar a esse, tal, por aí vai. Por esse meio, então, que nós conseguimos calcular ela. Então, para sondar um pouquinho mais essa aprendizagem, eu acho relevante nós começarmos, então, por um exemplo bem simples. Olha só, ele pede para nós determinar a velocidade escalar média de um homem que corre 100 metros em 10 segundos. Vamos então primeiro retirar os dados do problema. Qual que é o deslocamento, ou seja, o quanto ele andou? 100 metros. Quanto tempo ele fez esse percurso de 100 metros? 10 segundos. O que eu tenho que calcular? Velocidade escalar média. Então eu vou pegar esses valores que eu tinha antes e vou substituir na fórmula de velocidade média. Qual que é essa fórmula? Velocidade média é deslocamento dividido pelo tempo. Substituindo os valores, velocidade média é igual. Quanto eu andei? 100 metros. Quanto tempo eu fiz esses 100 metros? 10 segundos. 100 dividido por 10, eu vou obter uma velocidade média de 10 metros por segundo. Por que 10 metros por segundo? Porque o deslocamento é metros e o tempo segundos. Metros por segundo. Vamos fazer semelhante ao caso anterior da viagem daqui a Passo Fundo e vamos fazer a análise do que significa ter uma velocidade média de 10 metros por segundo. Ter uma velocidade média de 10 metros por segundo significa que a cada segundo que passar, eu vou ter andado 10 metros. Ou seja, se nós analisarmos na tabela que apareceu para vocês logo abaixo, ele diz tempo 0, posição 0. Tempo 1, posição 10. Tempo 2, posição 20. Tempo 3, posição 30. Tempo 4, posição 40. O que está acontecendo em cada um dos tempos de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4? Observem que nesses intermédios, a cada segundo que vai passando, a posição do homem vai aumentando 10 metros. Então é isso que significa 10 metros por segundo. Ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Vamos então a um segundo exemplo e vamos tentar determinar a velocidade escalar média de um camelo que se desloca 180 km em 12 horas. Novamente, eu quero fazer a determinação da velocidade média. O que eu preciso? Preciso saber o quanto ele anda, ou seja, quanto ele se deslocou, em quanto tempo que ele fez esse deslocamento. Então vamos retirar os dados do problema para ficar mais fácil. Primeiro dado, o quanto ele andou? 180 km. Em quanto tempo ele fez isso? 12 horas.
Para determinar a velocidade média, eu vou fazer a substituição desses valores na fórmula. Velocidade média é deslocamento sobre tempo. Quanto eu andei? 180. Quanto tempo eu fiz isso? 12 horas. Qual que é a velocidade média desse camelo? 15 km por hora. Agora, o que significa ter uma velocidade de 15 km por hora? Significa que, mantendo essa velocidade por um longo intervalo de tempo, eu vou verificar que a cada hora que vai passar, eu vou andar 15 km. Ou seja, passado uma hora, andei 15. Passado mais uma hora, andei mais 15. Passado mais uma hora, andei mais 15. E assim por diante. Então, se vocês analisarem na tabela que está aparecendo para vocês, tempo 0, posição 0. Tempo 1, posição 15. Tempo 2, posição 30. O que dá para analisar em cada uma das situações? Que a cada hora que passa, ele está andando 15 km, que é de fato o significado da velocidade média que nós acabamos de encontrar. Vamos então agora para um exemplo 3, um pouquinho mais elaborado. Vamos analisar o que ele diz para nós. Ele diz o seguinte: um carro sai da cidade A às 15 horas e 30 minutos, localizado no quilômetro 295 de uma rodovia, e chega à cidade B às 19 horas e 30 minutos, localizado no quilômetro 595 da mesma rodovia. Qual é a velocidade média desse veículo nesse trajeto? Primeiro, observe, eu tenho 4 dados. Então, para facilitar o cálculo da velocidade média, primeiro eu vou pensar, velocidade média. Velocidade média, eu preciso saber o quanto eu andei e em quanto tempo eu fiz esse trajeto. Mas antes de fazer essa determinação do quanto andei e quanto tempo demorei, eu vou retirar os dados do problema. Na situação inicial, ou seja, quando eu saí, marcava 15 horas e 30 minutos. Qual era a localização do carro? O carro estava localizado no quilômetro 295. Que horas eu cheguei? Eu cheguei às 19 horas e 30 minutos. Qual que é a posição dessa nova cidade? 595. Aí vamos fazer então a determinação. O quanto eu andei, o deslocamento. Quanto eu andei? Para fazer essa determinação, eu vou utilizar a fórmula do deslocamento. Deslocamento igual posição final menos posição inicial. Ou seja, posição final, aonde eu cheguei, 595, menos posição inicial, 295, que é justamente aonde eu estava inicialmente. Qual que é o respectivo deslocamento? 300 km. Segunda coisa, vamos fazer a determinação do quanto tempo se passou. Para fazer essa determinação, eu vou pegar o tempo final e diminuir o tempo inicial para saber o quanto tempo passou, ou seja, quanto tempo eu demorei para fazer esse trajeto. Fazendo a substituição, tempo final, que horas eu cheguei? 19 horas e 30 minutos. Qual que é o tempo inicial? 15 horas e 30 minutos. Quanto tempo se passou de 15 horas e 30 até 19 horas e 30 minutos? Passou exatamente 4 horas. Agora sim, de fato, vamos então fazer a determinação da velocidade média. Para fazer a determinação da velocidade média, eu sei que eu preciso da fórmula, que é velocidade média igual deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento, quanto eu andei? 300 km. Em quanto tempo eu fiz isso? 4 horas. 300 dividido por 4. Qual que é a velocidade média nessa situação? A velocidade média nessa situação é de 75 km por hora. Vamos então explorar esse significado de ter uma velocidade de 75 km por hora. Isso significa dizer que a cada hora que passar, mantendo-se a média dessa velocidade, eu vou percorrer 75 km. Ou seja, passado uma hora, andei 75. Passado mais uma hora, mais 75. Passado mais uma hora, mais 75.
Se vocês analisarem naquele ou seja, que está na parte de baixo ali, ele diz 0 horas, posição 0, que nós consideramos, para ficar até mais fácil, que ele está no referencial. Tempo, 1 hora, posição 75. De 0 para 75 ele andou 75 km. Tempo 2 horas, 150 km. De 75 até 150, quanto que ele andou? 75 km. Então, ter uma velocidade média de 75 km por hora significa dizer que a cada hora que passa, o meu deslocamento é de 75 km. Vamos agora então a um último exemplo, que é a respeito de uma empresa de transportes. Então, o exemplo 4 ele diz o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Isso quer dizer que tem que ser o mais rápido que puder. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes, ou seja, cada trajeto em si tem a sua velocidade máxima permitida. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km, ou seja, o primeiro trajeto vale 80 km e a velocidade máxima permitida nesse primeiro trajeto é de 80 km por hora. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então isso quer dizer que para esse trajeto de 60 km, a velocidade máxima permitida nele é de 120 km por hora. Suponha que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida. Qual o tempo necessário para o caminhão chegar? Qual a velocidade média? Vamos por partes então. Primeiramente, para ficar mais fácil, vamos retirar os dados do problema e tentar imaginar o que está acontecendo. Primeiro, dividimos por trajetos. No trajeto 1, verificamos que a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E ali, no caso, o problema diz para nós: admita que ele sempre vai andar na velocidade máxima permitida. E esse trajeto corresponde a um deslocamento de 80 km. Um segundo trajeto, que também vai ser percorrido por esse caminhão de entregas, a velocidade máxima permitida nele é de 120 km por hora. E esse trajeto, ele corresponde a uma distância de 60 km. Primeiro, vamos ver o que ele pede. Na letra A, qual o tempo necessário para o caminhão chegar? Se nós só analisarmos cada um dos trajetos, trajeto 1 e trajeto 2, ele traz para nós velocidade e deslocamento. Com esses dois dados, logo, nós podemos intuir que é possível calcular o tempo decorrido em cada um dos trajetos. Só que olha o que ele pede: qual o tempo necessário para o caminhão chegar? Então eu quero saber o tempo que ele demora no trajeto 1 mais o tempo que ele demora para chegar no trajeto 2. Então vamos lá. Tempo no trajeto 1. Substituo então os respectivos valores na fórmula de velocidade e obtenho o seguinte: 80, que é a velocidade média, igual ao deslocamento, que também é 80, dividido pelo tempo, que é o que eu quero fazer a determinação. Por questão de facilidade, e eu sei que se eu passar aquele ΔT, ele vai multiplicando o 80, e depois eu tenho que retornar o 80 para baixo dividindo, eu simplesmente vou trocar os dois de lugar, para ocupar espaço. Então, trocando o ΔT com o 80, que está sozinho lá do outro lado, eu vou obter variação tempo é igual a 80 dividido por 80. Então esse primeiro trajeto ele vai ser feito em exatamente 1 hora. No segundo trajeto, eu vou pegar a mesma forma: velocidade igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Nesse segundo trajeto, a velocidade média é de 120. Qual que é o deslocamento nesse segundo trajeto? 60 km. Quanto tempo eu vou fazer? Não sei.
Então vamos fazer a determinação desse tempo. Para isso, eu simplesmente vou alterar de posição o 120 com o ΔT, semelhante à troca que eu fiz anteriormente. Então, trocando os dois lugares, vamos obter variação de tempo é igual a 60 dividido por 120. Fazendo essa divisão, eu vou verificar que o tempo vai ser de meia hora. Agora, qual dos dois é a resposta? Vamos por partes. Qual o tempo necessário para o caminhão chegar? Então, o tempo necessário para ele chegar, eu simplesmente vou somar o tempo de cada um dos trajetos, porque ele fez o trajeto 1 e depois o trajeto 2. Então, somando os tempos, 1 mais 0,5 horas, que é meia hora, vai ser um tempo de 1h30. Aproveitamos então os dados que nós já temos, estão aparecendo na tela aí para vocês. Então, o que apareceu de novo para nós nos dados do problema é o tempo então em cada um dos trajetos. Primeiro trajeto 1 hora, segundo trajeto meia hora. Então vamos lá. Calculando então agora a velocidade média para esse trajeto. Para determinar a velocidade média, eu preciso saber o que? O deslocamento, ou seja, o quanto ele andou, e em quanto tempo foi feito esse trajeto. Primeiro, qual foi o deslocamento? Ele andou 80 e depois andou 60. No total, quanto ele andou? 140 km. Em quanto tempo ele fez esses 140 km? Em 1 hora mais 0,5, ou seja, 1h30. Substituindo então esses valores na equação da velocidade média, eu vou obter velocidade média igual. Quanto ele andou? 60 mais 80, 140. Em quanto tempo ele fez esses 140 km? Em 1h30. Fazendo então a divisão, eu vou obter um valor de 93,33 km por hora. Agora, analisando os valores e ver se realmente esse valor é válido. Se nós verificarmos, ele percorre um tempo maior no trajeto de 80 km e um tempo menor no trajeto de 60 km. Então, podemos intuir que o valor em si vai estar mais próximo do 80 do que o 120. Mas daí vem a pergunta, por que a velocidade média dos dois não é 100 km por hora? Ou seja, 80 mais 120 dividido por 2. Não é 100 km por hora porque os trajetos não são iguais. Se eles fossem iguais, aí sim a velocidade média seria de 100 km por hora. Como eles são diferentes, a velocidade média é diferente.